Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será: Este é verdadeiramente o profeta. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. João capítulo 6, versos 14, 15 e 26 a 36. Eu vou ler alguns deles para estabelecermos aqui a base do nosso estudo. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. E Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece viva e eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o conformou, ou o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam que naquele que ele enviou está a vida. E eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Esse texto é um texto realmente interessante. Repare que aqui é o desdobramento do milagre feito por Jesus, ou do sinal feito por Jesus. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, já mencionei. Dizem alguns comentaristas bíblicos, estamos falando aqui de aproximadamente 14 a 15 mil pessoas que comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Ok, essas pessoas agora estão conversando. No livro das Atos das Nações, nós descobrimos que os próprios discípulos perceberam que a multidão estava empolgada com o milagre feito por Jesus e começam agora a fomentar entre os demais a ideia de que Jesus deve se tornar o rei deles, o rei temporal. O que é que eles esperavam? Esperavam que Jesus se levantasse e que formasse um exército para expulsar os romanos da Terra Santa. Bom, o que mais se esperava de um líder como o Messias? Eles esperavam que, uma vez que um exército fosse formado, que Jesus, agora na qualidade de Messias, que ele fizesse duas coisas: que desse de comer ao exército. Bom, com um milagre operado por Jesus, isso não seria complicado. Era só ele multiplicar pães e peixes todo dia e estava resolvido o assunto. E ao mesmo tempo que curasse aqueles que se machucassem em batalha, que ressuscitasse os que morreram. O que Jesus estava mostrando fazer em todos os lugares, quer dizer, na cabeça das pessoas, Jesus tinha todos os predicados necessários para fazer com que as pessoas tivessem aquilo que precisavam para a libertação que eles esperavam que Jesus efetuasse em relação aos romanos. Nessa perspectiva, você olha para o texto e percebe que eles estavam ansiosos por isso. Quando eles estão a ponto de querer fazer com que Jesus se torne rei, ainda que à força, Jesus, ele sobe o monte. Interessante aqui, de novo, o que eu mencionei ontem, os paralelos entre Jesus e Moisés. Ele sobe o monte, ele vai passar algumas horas em oração com o Pai. João já tinha mencionado que Jesus, antes de subir ao monte, Ellen White vai falar sobre isso, Jesus chamou os discípulos e disse: entrem no barco agora e sigam para o outro lado do mar. Lá eu encontrarei vocês. Os discípulos querem questionar Jesus, é tão enfático que eles não têm como negar isso. E agora ele vai subir o monte. A multidão está esperando para poder tentar fazê-lo rei à força. E ele vai passar algumas horas em comunhão com o Pai. Só lembrando que Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também é 100% homem. E agora, como 100% homem, ele sobe o monte para poder afinar a visão em relação ao Pai. E enquanto ele conversa com o Pai vai deixar claro: você não veio para poder ser
um rei temporal. Você veio para poder ser o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é muito interessante, porque eles estão esperando alguma coisa além. O texto também vai mencionar o desdobramento desse diálogo no dia seguinte, já do outro lado do Mar da Galileia. E Jesus vai agora conversar com eles, e eles vão dizer: Senhor, o Senhor podia dar uma evidência aí de que o Senhor realmente é o Messias que deveria vir. Olha, nossos pais comeram maná no deserto durante 40 anos. O que eles estavam querendo era que Jesus multiplicasse pães de novo para eles. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão procurando o pão terreno que perece. Os pais de vocês comeram maná no deserto, é bem verdade, mas todos eles morreram lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que vocês precisam, o pão que pode dar a vida eterna. É interessante que quando Jesus termina de dizer isso, a reação que a multidão tem é: bom, ele realmente é o profeta que deveria vir. Outras pessoas vão dizer: não, ele não é o profeta que deveria vir. Porque eles estavam olhando apenas para aquilo que podiam tirar de Jesus, não para aquilo que Jesus estava disposto a dar. Há uma coisa que você precisa compreender quando entra num relacionamento com o Senhor. Você não pode simplesmente tentar fazer com que o Senhor se adapte àquilo que você é e àquilo que você quer. A capacidade de adaptação tem que ser nossa, não de Deus. Você nunca vai conseguir transformar Deus à sua imagem e semelhança. Mas relacionando-se com Deus, você é chamado a viver a sua imagem e semelhança. É assim que as coisas funcionam. Aquelas pessoas do tempo de Jesus, um grupo aceitou Jesus, mas a grande maioria foi embora. Porque estavam frustrados com o que Jesus esperava deles. Jesus não estava disposto a se encaixar dentro daquilo que eles queriam. E você não vai conseguir fazer com que Deus se encaixe dentro daquilo que você quer. Então a grande pergunta que você deve fazer ao Senhor hoje é: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu queria que você pensasse nisso enquanto nós oramos juntos. Muitos pedidos têm sido enviados para a nossa comunidade de oração. E eu quero orar por você. Mas não se esqueça que, por mais que você queira ou ache que precise de alguma coisa, você nunca vai conseguir forçar Deus a fazer o que você quer. Mas você deve estar disposto a receber das mãos dele aquilo que ele tem para poder lhe dar. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Pela certeza que temos também de que todas as coisas estão nas suas mãos e que o Senhor opera da forma como o Senhor quer, quando o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Ajuda-nos a podermos aprender com a lição daquelas pessoas do passado e a nos conformarmos com aquilo que é a vontade do Senhor. Nos colocamos em tuas mãos e colocamos também cada pedido que vai no nosso coração, disposto a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos dar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?